Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem fala com vocês sou eu, Vini Penido. E nesse vídeo aqui hoje a gente vai ter uma troca de ideia completamente diferente de qualquer vídeo que eu já tenha feito aqui. E antes de qualquer coisa eu preciso introduzir. Eu sou Vinícius Penido, eu sou pai de família, tenho 20 anos de idade, por incrível que pareça. Você pode se estranhar com isso, caso você seja novo por aqui. Eu sou casado com a minha esposa há mais de 2 anos, tenho 2 filhos, o José e a Maria. E aqui no meu canal eu registro como eu vivo de mercado financeiro, como eu vivo uma vida livre, mesmo sem ter feito faculdade, mesmo sem ter seguido o caminho tradicional. E no vídeo de hoje é mais uma epifania, uma reflexão que eu andei tendo nesses últimos dias de como ser o melhor aluno da turma quase acabou com a minha vida. Eu vou te explicar tudo isso para você entender que se você é um bom aluno, isso não vai dizer muito sobre o teu futuro e às vezes isso é até pior para você. Enquanto o aluno mediano, o aluno da turma do fundão, em muitos dos casos ele vai se dar melhor, porque ele sempre vai ser subestimado. Ninguém vai esperar muita coisa dele. Enquanto o melhor aluno da turma, ele sempre vai ser visto com um peso, com uma responsabilidade e com uma idealização de que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. O que no mundo dos nossos pais até fazia sentido, mas no nosso não faz, e é disso que a gente vai falar. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o sistema das escolas. Eu sempre estudei em colégios bons, tá? Eu sempre estudei em colégio particular, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, o colégio Baiense, o colégio PH, foram os colégios que eu estudei. Sempre foram colégios muito bons e muito reconhecidos. Agora eu vi que minha blusa tá do avesso, mas vai ficar assim mesmo, que eu botei só para gravar o vídeo. Eu estudei em bons colégios e nesses colégios, principalmente em um deles, né? Lá sempre tinha um sistema de premiação dos melhores alunos, onde eles ganhavam um papelzinho, como se fosse um diploma. E esse diploma era para os top 10 alunos, e se eu não me engano eu recebi dos 4 bimestres em todos os anos, exceto acho que o 6º e o 7º ano, que foram anos de rebeldia, eu diria, onde eu percebi que aquilo não fazia tanto sentido. Depois eu voltei ao plumo, porque eu percebi que fazia sentido de certa forma, eu vou explicar tudo isso. Mas seu melhor aluno quase acabou comigo, justamente por achar que aquilo ali estava resolvido. Porque pensa só, quando você é um bom aluno na escola, os seus pais gostam de incentivar aquele estímulo em você. Isso é bom, né? No final das contas, porque eles vão te fazer evoluir como pessoa, porque na cabeça deles é aquilo que é o modelo de sucesso. Mas aquilo cria na tua cabeça de que você é uma pessoa super competente, que você vai se dar bem na vida. E isso era verdade na geração deles. Se você era um bom aluno na escola, você fazia uma boa faculdade. Fazendo uma boa faculdade, você fazia um concurso público. Fazendo um concurso público, você tinha um salário ali de 10, 20 mil por mês. E 10, 20 mil por mês não garantem a vida de ninguém, cara. Mas se você pretende ter família, para você ter ideia, tá? Eu vou dar um parâmetro simples, não é para me exibir, eu não preciso disso, tá? Esse meu MacBook, ele custa 10 mil reais. O lugar onde eu moro no Rio de Janeiro, que é o melhor bairro do Rio de Janeiro, num condomínio bom, com segurança armada, com infraestrutura, pelo menos você vai pagar aí uns 8, 9 mil reais por mês de aluguel, tá? Fora isso, custo de vida de ter uma família, sei lá, um ar-condicionado, instalação, manutenção, sei lá, essa cadeira aqui de alimentação de criança, esse carrinho aqui mesmo custa mais de 4 mil reais, cara. Então, tipo assim, o que eu tô te mostrando é que nada no mundo tem o mesmo preço de antigamente. E hoje em dia é muito difícil você conseguir isso, ainda mais não sendo herdeiro. Eu não tenho nenhum tipo de ligação financeira com ninguém que não eu mesmo. Então, tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho. Eu tenho muito orgulho disso. Não que isso diminua o sucesso de alguém que foi herdeiro, mas eu tenho muito orgulho de saber que eu botei pedra por pedra, tijolo por tijolo do meu castelo. E por mais que não seja um patrimônio centimilionário, eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza que tudo isso foi edificado com o meu trabalho duro e com o conhecimento que eu decidi plantar lá atrás. Então, como o seu melhor aluno quase acabou comigo, né? Eu vou contextualizar vocês. E antes disso, eu vou só botar meu macarrão aqui para ferver. Eu estou cozinhando macarrão enquanto eu falo aqui para vocês. Então, eu preciso que você entenda a lógica de sala de aula. Quando você é um bom aluno, você vai ser premiado nisso com boas notas. Consequentemente, os professores vão te bajular, os teus pais vão te bajular e você acha que o teu futuro está garantido por isso. Só que isso não é verdade. Primeiro que você ser um bom aluno, na verdade, diz muito mais sobre a tua capacidade analítica de ler uma prova do que tua capacidade emocional. A não ser que seja o Enem, que é de fato uma prova que mede a capacidade emocional. Mas na maior parte das vezes, você nunca vai estar sendo medido de fato. É uma coisa muito arbitrária. E muitas das vezes, os melhores alunos não sabem se comunicar em público. E muitas das vezes, os melhores alunos não conseguiriam redigir um vídeo de 5 minutos e gravar explicando sobre um tema, que nem eu estou fazendo aqui. Não que isso seja uma habilidade extra classe, mas eu estou falando que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso, ainda mais na geração que a gente vive. Então, não necessariamente aquele sucesso acadêmico refletiria num sucesso profissional na minha vida. E tudo isso aconteceu porque eu decidi fazer uma mudança. Por quê? Eu sempre fui um bom aluno, chegou no 6º ano, eu meio que entrei na fase rebelde, né? Andava com uns moleques meio burro, meio vagabundo, então eu achava que a vida era só jogar futebol, falar merda e, sei lá, ficar mexendo no celular. Então,
Durante um tempo ali, inclusive minha mãe me deixava de castigo, ficava puta comigo, porque ela sabia que eu não estava estudando, eu sabia que eu estava de sacanagem. E justamente por eu ter tanta facilidade nisso, eu não estudava muito, eu nunca fui o maior nerd da sala, também nunca fui de cagar pelos estudos, mas eu nunca fui o maior nerd da sala, eu nunca estudava mais do que 1, 2 horas no dia para qualquer prova, a não ser prova de matemática que eu gostava e passava o dia inteiro estudando. Então, eu nunca estudei muito e eu sempre tive muito resultado. E foi justamente isso que quase acabou comigo. Porque pensa só, você vê a maior parte das pessoas, e com todo respeito e todo carinho, que são burras, não conseguem tirar uma nota boa numa prova, e você vai lá gastando menos de 2 horas do teu dia, tira uma nota boa. Então, na tua cabeça, é como se você ganhasse uma Ferrari trabalhando meia hora por dia durante 2 anos, enquanto outras pessoas demoram 20 anos e não conseguem comprar um Fusca. Então, é como se o teu senso de capacidade fosse completamente desmedido e tu se achasse a pessoa mais inteligente do mundo. Então, eu estava comprando uma Ferrari, que era tirar 10 numa prova, sendo que eu não estava me esforçando para isso. Então, ali eu percebi que trabalho inteligente valia mais do que trabalho duro, mas também criei na minha cabeça um sistema onde eu achava que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. E isso quase acabou comigo, porque quando eu comecei no mercado financeiro, que é o que eu vivo hoje, eu também achei que a minha capacidade se transferiria. É como se eu pensasse que, sei lá, você pega o Cristiano Ronaldo. Se você pegar o Cristiano Ronaldo e botar ele para jogar beisebol, ele vai performar tão bem quanto no futebol. Ele vai ser o melhor jogador do mundo que seja. Não, ele não vai ser. Por quê? Ele é treinado no futebol, ele joga futebol desde que cresceu. Então, consequentemente, é pouco provável que ele seja um dos melhores do mundo de beisebol. São raríssimas as exceções. Sei lá, o LeBron James era um dos melhores jogadores do high school de futebol americano e se tornou um dos melhores jogadores do mundo de basquete. O próprio Michael Jordan, ele foi um bom jogador de basquete, jogou beisebol também, performou bem. Então tem algumas exceções. Mas o que eu quero que você entenda é, só vai vencer no meio, né, digamos, Cristiano Ronaldo, ele só vence no meio dele porque ele tem o talento, tem a dedicação e se dedicou naquilo por muito tempo. Então, eu achava que só por ter o talento, só por ter facilidade de aprender certas coisas, eu faria muito dinheiro e seria o melhor naquilo. E de certa forma foi, até uma certa instância. Eu ganhei muito dinheiro com o mercado muito fácil. Só que conforme as coisas foram se retroalimentando, né, aquele efeito Dunning-Kruger, que para quem não sabe você começa a aprender algo, digamos que você está aprendendo agora sobre mercado financeiro. Agora deixa eu botar o macarrão aqui, mas digamos que você está aprendendo sobre mercado financeiro. Aí você passa no primeiro mês, você está estudando sobre mercado, você ganha um dinheiro, aí você fala assim, eu sei muito sobre mercado financeiro, eu posso me arriscar mais. Daí chega no segundo mês, você devolve tudo que você ganhou no começo, ou enfim, perde mais do que deveria. Por quê? Esse aí é o efeito Dunning-Kruger na prática, que é quando você acha que sabe mais do que realmente sabe. E o que acontece em muitos dos casos é você transferir a autoridade que você tem de outros lugares, né, de outros meios, digamos assim, para o meio do mercado financeiro. E foi isso que eu fiz. Eu achava que só por ser um bom aluno, eu saberia mais do que a média no mercado financeiro. Só que eu dei sorte de ter começado no mercado certo. Se eu fizesse isso no mercado, sei lá, de publicidade, provavelmente eu ia quebrar a cara e pronto, acabou. E às vezes eu até podia me enganar por algum tempo. Só que o mercado financeiro não é assim. Ele vai remunerar os sortudos, mas vai remunerar acima de tudo os que têm gerenciamento de risco, capacidade emocional de resistir aos momentos difíceis. Então, eu percebi, na pior maneira possível, que é perdendo dinheiro e quebrando a cara, que a minha vida só ia mudar se eu me dedicasse e entendesse que aquilo ali me fazia... Naquele meio, naquele mercado, eu era um completo energúmeno, um completo amador, que não sabia nada de nada. Ou seja, eu tive que me reinventar e aprender tudo do zero. E daí que entra a habilidade de ser autodidata. Eu acredito que eu sempre fui um bom aluno exatamente por isso. Agora que o macarrão tá na água, vamos voltar lá pra sala. Por quê? Eu aprendi a ler sozinho quando era moleque, tá? Eu sou vascaíno, eu ficava lendo sites de notícias do Vasco e aprendi a ler assim. Não sei como é que foi, mas de fato foi assim, meus pais confirmam isso. E eu lembro de vagas memórias, eu fui o primeiro aluno da minha classe a ler, então eu lia todos os textos que apareciam na escola e tudo mais. Então, eu sempre desenvolvi um senso de ser um autodidata e aprender as coisas por conta. E foi justamente isso que me instigou a aprender sobre o mercado financeiro. Por quê? Eu percebi, quase que intuitivamente, que aquele caminho tradicional de escola, faculdade e trabalho não servia mais. E hoje a gente vê as gerações atuais, onde um engenheiro ganha menos do que um pedinte de rua nos Estados Unidos. Porque a nossa moeda não vale nada, porque o mercado de trabalho mudou, porque oferta e demanda vale mais do que um diploma debaixo do braço. Então eu consegui ter essa percepção, talvez até por sorte, por ter conhecido as pessoas certas na hora certa. E foi ali que eu decidi me dedicar de fato no mercado financeiro e ser um cara autodidata. Então eu comprei uma cacetada de livros, inclusive um deles está ali, ó. Tô lendo agora Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. E eu me entreguei, eu realmente me joguei de cara sem pensar nos riscos, sem pensar nos problemas e aprofundei no mercado financeiro. Porque eu percebi que, cara, se eu quero mudar a minha vida, se eu não quero depender de uma faculdade, eu preciso ser autodidata.
Isso é que é louco, porque hoje, aos 20 anos de idade, eu olho para todos os frutos da minha vida, que agora são frutos sólidos, né? São frutos concretos, que é a minha família, minha filha, meu filho, minha esposa, e tudo que eu construí, eu consigo olhar e falar assim, cara, tudo isso só aconteceu porque eu desapeguei daquela ideia de me sentir aprovado e querido por ser um bom aluno, por ser amigo dos professores, por agradar meus pais, por receber um parabéns da minha avó, da minha tia, do meu primo, do papagaio, e eu decidi deixar essa aprovação social de lado em prol de estar bem comigo mesmo e construir algo de fato válido. E eu não sei, eu digo isso de coração, eu não sei como que eu consegui ter esse insight tão novo. E foi isso que mudou minha vida. Eu tenho certeza, foi isso que mudou minha vida. Foi perceber que eu não precisava daquela aprovação social a priori, porque eu faria o jogo virar. Ou seja, eu abri mão. No primeiro ano do ensino médio, eu me dedicava, eu era um dos melhores alunos da turma. No segundo ano rolou a pandemia, eu fiquei de casa, eu falei assim, que se for da escola, eu vou deixar essa porra rolando aí, a aula no Google Meet, eu vou deixar a tela gravando, eu assisto a aula em 3x no final do dia, enquanto eu jogo videogame, era isso que eu fazia, e durante o dia eu vou estudar sobre o mercado financeiro. E desde lá pra cá tudo deslanchou. Inclusive tem um vídeo onde eu explico como eu fiz o meu primeiro R$ 1 milhão, se foi com o mercado financeiro, se foi vendendo curso, muita gente pergunta isso, então eu fiz um vídeo explicando. Eu já adianto aqui para você, foi com o mercado financeiro, foi vendendo curso do mercado financeiro porque eu estava documentando a minha trajetória e ajudando pessoas a ganharem dinheiro junto comigo no mercado financeiro. E eu acho que eu fui a pessoa que mais democratizou o mercado no Brasil e mais fez pessoas ganharem dinheiro também nesse mercado, principalmente ganhar em dólar, tá? Então, o que eu achava que era uma habilidade, na verdade, podia se virar contra mim. E eu vejo muita gente que estudou comigo, e eu não estou falando isso para desleixar e nem de respeitar, porque o mundo dá voltas e às vezes essa pessoa está plantando hoje e amanhã ela colhe muito melhor. Mas nenhuma das pessoas que estudou comigo chega aos pés do patrimônio que eu construí, do que eu construí, não só de grana, mas de riqueza em outros âmbitos, né? De construir uma autoridade, de pessoas me respeitarem, de entrar em certos ambientes onde as pessoas me respeitam, de construir de fato uma empresa, um negócio, de construir um conhecimento que de fato me dá dinheiro no mercado, ou seja, uma habilidade que me paga bem, né? Que o pessoal chama de uma high income skill, né? Uma habilidade de alta renda. Então, eu desenvolvi tudo isso muito cedo. Isso só foi graças ao meu autodidatismo, coisa que hoje em dia é muito difícil de encontrar, mas na verdade é a única coisa que de fato te destaca nessa geração. Porque o conhecimento ele está todo disponível, cara. Não adianta. Você pode pegar até o conhecimento que eu ensino, tá? O conhecimento todo que eu ensino sobre o mercado financeiro, ele está 100% disponível na internet. A única diferença é que eu vendo a implementação, eu vendo a atenção, o tempo que você está comigo. Mas se você quiser, cara, tu abre o canal do ICT no YouTube, estuda aí a mentoria de 2022, a mentoria de 2020, vai assistir aquilo ali, tu vai saber tudo sobre o mercado. Só que tu tem que saber da implementação. Então, a gente não vive mais na era do conhecimento, a gente vive na era da atenção, a era da implementação, do serviço, do fazer, da implementação da prática. E é isso que as pessoas têm medo. As pessoas que estão na faculdade estão 4, 5 anos estudando para aprender a fazer alguma coisa, para quando elas entrarem no mercado de trabalho, elas perceberem que aquela habilidade já não vale mais de porra nenhuma, porque, bicho, o que adianta tu saber sobre cálculo 1, cálculo 2, sendo que quando tu chegar numa empresa para trabalhar, sei lá, de engenheiro de produção, tu vai precisar fazer uma call de vendas e tu não sabe nenhuma habilidade sobre vendas, tu não sabe sobre persuasão, tu não sabe fazer um push de vendas, tu não sabe fazer um takeaway, tu não sabe fazer nada disso. Então, eu decidi aprender sobre mercado financeiro, sobre vendas, sobre comunicação, sobre todos os temas que me interessavam de fato. Isso mudou minha vida. Eu não deixei os professores me educarem. Eu me eduquei e os meus professores estavam na internet. Então, ao invés de achar, e isso é uma prepotência, né? Achar que os melhores professores do mundo vão estar dentro de uma sala de aula, de uma faculdade de administração que paga 15 mil por mês para o professor, em raros casos, né? Quando o professor ganha bem. Cara, o melhor professor está na internet, porque ele está documentando a trajetória dele. Eu sei que tem muita gente 171 por aí. Inclusive, você já deve ter consumido, eu já consumi o conteúdo de um monte de bandido na internet que vende mentira e que te passa uma ideia que não é verdadeira. Mas, no final das contas, vale a pena até consumir o conteúdo de algumas pessoas suspeitas que te gerem algum valor. Então, o grande insight que eu tive foi, eu vou usar a internet ao meu favor, eu larguei pornografia, eu fiquei 1 ano sem mexer no Instagram, eu não uso o TikTok até hoje, eu só posto conteúdo lá, tem um pessoal da minha equipe que faz isso pra mim. Ou seja, eu me afastei das redes sociais, eu usei a internet ao meu favor e transformei isso na minha maior habilidade, no meu maior ativo, que é o meu conhecimento. E, além de fazer isso tudo, eu documentei essa trajetória. E ao invés de querer ser o aluno da frente, da fileira e ser o cara querido pelos professores, eu decidi me tornar o cara que eu queria ser. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória até aqui e tenho certeza que é só o começo. Se você quiser acompanhar essa trajetória, se você curtiu esse conteúdo, se você quiser consumir mais conteúdos assim, é só se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e o teu comentário. Como foi tua trajetória na escola, se tu fez faculdade. Eu fiz Enem no primeiro e no terceiro ano. A minha prova do Enem no primeiro ano de idade, do primeiro ano do ensino médio,
já me aprovaria para estudar numa faculdade federal, na UFRJ aqui do Rio de Janeiro, e fazer administração, provavelmente seria o que eu faria, mas eu não quis fazer na época. No terceiro ano eu já estava pouco ligando, então fiz a prova de qualquer jeito, mas eu não estou falando mal de faculdade, ou que seja para polemizar e só jogar a conversa fora, ou dizer, eu não faria faculdade, mas na verdade eu sou vagabundo e não passei. Na verdade, eu falo mal de faculdade porque eu acredito que se você passar os 4 anos que você estava na faculdade trabalhando, executando e aprendendo na prática, implementando, você vai ganhar muito mais dinheiro e mais tempo do que se você estivesse em faculdade. Mas, na média, eu reconheço que a maior parte das pessoas não tem capacidade de correr atrás do conhecimento por conta própria e elas só usam esse argumento de não fazer faculdade como uma muleta para vagabundagem e para não estudar e não implementar nada. Então, para a média, a faculdade acaba sendo melhor sim. Mas deixa a tua opinião aqui também. Valeu, tamo junto, só o começo e até a próxima.